Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim comentar com vocês a minha experiência de leitura com o livro A Era dos Dragões, A Origem da Magia, da Nika G, disponível pelo Kindle Unlimited. E antes de começar a contar um pouquinho dessa história, esse livro tem uma história engraçada comigo. Eu conheci essa história lá em 2015, 2016, na época que eu estava no ensino médio. É uma época que eu gosto de chamar de o sopão das histórias, porque eu lia muita coisa no Wattpad. Eu lia livros que estavam em lançamento, eu lia livros que estavam incompleto, abandonado, eu lia livro que estava completo, tudo ao mesmo tempo. Então isso se tornou uma sopa na minha mente. Alguns livros se sobressaem, outros acabam caindo no esquecimento. Esse foi um dos que caiu no esquecimento. Só que eu li esse livro, eu amei o livro, fui pro segundo e ele estava incompleto. E aí eu fui ver os comentários. Aí eu descobri que o livro foi plagiado e que a autora só postava no Spirit, se eu não me engano. E eu fiquei meio puta, né? Só que, em vez de uma pessoa inteligente e ir baixar o Spirit e terminar de ler a história, eu desisti porque eu não queria baixar. Então deixei de lado. Alguns anos depois, a autora migrou pro Wattpad, conquistou os leitores que ela já tinha, e eu vi a história, li novamente o primeiro livro, que lembra? Sopão, já tava esquecido tudo. E comecei a ler o segundo livro, eu tava amando, adorando, e a autora retirou para publicar. Não foi no Kindle Unlimited, foi em outro lugar que eu não lembro. E como eu não tinha dinheiro, eu abandonei a leitura. Semana passada que eu gravo esse vídeo, o que aconteceu? A história apareceu em recomendados para mim. E o que eu fiz? Eu li pela terceira vez. Eu não lembrava muito da história, eu lembrava só alguns pontos chaves, algumas coisas conforme foi apresentando pra mim, eu fui lembrando. Então às vezes citava uma personagem e falava, vai ser amiga da protagonista, lembrei. Então eu não vou poder falar nessa resenha se a história me surpreendeu ou não, porque eu já li 3 vezes a história, e eu acho engraçado que eu fui pegando várias coisas no ar que a autora deixa, algumas dicas que passaram despercebidos, como por exemplo a quantidade de azul que essa criança veste. Meu Deus, ela gosta muito de azul. Você pode falar, não, que tem a ver a cor. No final do livro você descobre. E como eu li bastante vezes, assim, eu peguei muita coisa, assim, no ar. Isso foi uma coisa interessante. É complicado começar a história sem explicar o mundo que a autora criou. Aqui a gente vai ter uma gama enorme de personagens. Então vamos ter humano, elfo, ninfa, sereia, gigante, gnomo, duende, lobo, vampiro, bruxa e mais um monte, assim, coloca um monte ali. E vamos ter dragões. A gente tem 5 dragões, divididos em 5 classes diferentes, e cada dragão tende a se interessar por espécies diferentes. Então vão ter dragões que vão gostar de sereias, outros de humanos, outros vão gostar de humanos e elfos, outros vão gostar de humanos e sereias. É essa coisa. E esses dragões, né, copulam com essas pessoas, criando os meio-dragões, os descendentes de dragões, que são as pessoas que formam os grandes clãs desse mundo, que são 4 no total, porque um não existe. Tô sendo clara, eu tô com muito medo de não ser clara e tá tudo confuso. A história vai se passar totalmente no clã vermelho, onde o dragão vermelho ele se interessa por 3 espécies. Então, os meios dragões eles se dividem em 3 escalas. Em primeiro, a gente vai ter os meio-elfos, que são os mais poderosos, os mais ricos, os mais influentes. A família real é meio-elfa. Em segundo, a gente vai ter os gigantes, que eles não são tão abordados aqui. A nossa protagonista tem um amigo meio gigante, mas ele é meio esquecido no rolê. E por último, a última escala, a mais fraca, a mais pobre, meio humanos, né? Porque humanos só se ferra. E é claro, tem alguns humanos ricos nesse mundo, mas eles não têm o mesmo prestígio que as outras escalas. E eu acho que um diferencial dessa história é que ela não se passa na época medieval. A gente tem aqui um mundo como o nosso, com carros, internet, computador. Geralmente, quando a gente cria um mundo assim, com meio dragões, a gente coloca medieval, a gente coloca vestido em todo mundo. Sei disso porque sou uma escritora de fantasia e eu faço isso. Eu acho que foi um diferencial muito bem-vindo nessa história. A nossa protagonista é a Emil, é uma meio-humana com uma descendência bem longa. Eu acho que ela é 30ª e alguma coisa longe do dragão que deu origem à família dela. E a aura dela está fraca. A aura, como eles chamam o poder naquele mundo. E ela não está conseguindo nem mesmo acender uma vela. E agora eu quero fazer uma reclamação. Por que as mulheres têm que ser tão fracas? Porque na história funciona assim. Os homens, eles são os mais fortes, que conseguem incendiar tudo. E as mulheres acendem velas. É o que ela consegue fazer. Isso me revoltou um pouco, porque eu queria ver uma garota girl power forte e não que acendessem velas, mas tudo bem, tentei superar. Então a gente vai conhecendo o dia a dia da Amil, a família, que ela é muito ligada, os amigos que ela ama, as dificuldades que ela enfrenta na escola, porque ela estuda num lugar elitista, cheio de elfo rico, mimadinho,
e ela não tem tanto dinheiro. Ela perdeu o pai há alguns anos, ainda dói nela. A família ainda tá tentando se reerguer. Eles estão com problemas financeiros, porque o pai era a pessoa que mais dava dinheiro ali, contribuía, e ali eles estão tentando ainda se adaptar. E é claro, a gente vai acompanhar a Emil descobrindo o porquê que ela tá sem os seus poderes, porque sua aura tá fraca, tá diferente, porque ela tá se sentindo tão mal, porque ela tá meio doente, ela não consegue dormir, ela tem sonos estranhos, às vezes ela desliga e começa a sonhar acordada, e a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, ela não sabe o que tá acontecendo. E enquanto tudo isso está ocorrendo, a gente começa a perceber algumas sutis coisas estranhas acontecendo, que pra mim, lendo pela terceira vez, ficou muito claro que era. Eu acho que a primeira vez também, quem lê muita fantasia já vai ter matado, principalmente quando explicou sobre o mundo. Mas eu acho que isso não é sobre a gente descobrir o que tá acontecendo com a Emil, e sim ver a trajetória dela descobrindo. Esse primeiro livro é um pouco mais introdutório, a gente não vai conhecer qual é o grande arco narrativo da Emil, quem vai ser o grande vilão dela, o que realmente está acontecendo. A gente termina a história com ela descobrindo o que ela é. Eu não acho que ser introdutório é muito ruim. Ela consegue mostrar muito o mundo que ela criou, sem ser explicativo. Então, a Emil é os nossos olhos, ela gosta muito de ir para lugares diferentes, então a gente vai ver vários lugares do reino do clã vermelho, porque por mais que eu falo que o mundo é enorme, a gente, por enquanto, só conheceu um reino e eu tô muito ansiosa pra conhecer os outros. Eu quero muito conhecer o negro, gente. Eu quero muito conhecer o reino negro. Muita curiosidade com esse lugar. E eu sinto, assim, que eu amei cada pedacinho dessa história. Gente, eu li 3 vezes essa história, então tem que amar, né? A Mil, ela tem só 15 anos. Ela é uma fofa. Às vezes parece que ela é um pouquinho mais velha, eu acho que dado pelo tudo que ela tá passando com a família. Embora tenha alguns draminhos adolescentes, porque ela é uma adolescente, eu não acho que seja uma história ruim, muito focada em dramas adolescentes. Eu acho que tem na medida certa. Nesse primeiro livro a gente vai rever como é ela com a família dela, a relação que ela tinha com o pai, o quanto era importante para ela. E principalmente sobre o problema da sua aura. Porque o maior medo dela é estar se tornando uma humana, porque ela não consegue acessar o seu poder. E ela tem medo de ser expulsa desse colégio, que só tem os melhores. Porque ela tem todos uns planos para ajudar a família, e ela tem medo que isso estrague tudo. E eu acho ela uma personagem extremamente carismática. A gente consegue se simpatizar com ela. A forma como ela vê o mundo que ela tá é incrível. Os pensamentos dela é maravilhoso. Eu sou cadelinha dessa personagem, tô percebendo isso agora. Em seguida, a gente tem a melhor amiga dela, a Flan. Ela também é uma meio-humana, porém rica. O pai dela não gosta muito da Emil, mas acaba engolindo. Flan, ela é um pouco mais apagadinha na história, ela não tem tanta relevância. Na minha memória de ler 3 vezes, eu achava que ela ia ter um aprofundamento maior voltado pro lado romântico. E aí eu não sei se eu tô confundindo coisa com o segundo livro ou se foi um delírio meu. Eu senti que ela ficou um pouco mais apagadinha na história. O papel dela é muito mais ter um apoio emocional para Mil. Ela não tem grandes conquistas, grandes evoluções nesse quesito. E eu creio que a autora vai aprofundar mais na Flan no segundo livro. A próxima personagem que a gente tem é a Cynthia, não lembro o nome dela, mas como se fala o nome dela. Que ela é a princesa do lugar todo. Ela é uma meia elfa, tem 13 anos. Sim, ela é uma rebelde. Ela não é o tipo de princesa que todos querem que ela seja. Ela tem gostos diferentes, ela tem opiniões políticas, coisa que às vezes nem o irmão dela tem. Ela é uma personagem com um caráter muito bom. Ela tem uma personalidade muito forte. E muitas vezes, assim, ela é a comédia da história. Ela é uma veia cômica, além de ser muito inteligente para a idade dela. Tanto que às vezes ela tá conversando com uma garota 2 anos mais velha, que parece mais velha, e as duas estão lado a lado, não parece uma infantil e a outra não, sabe? É uma amizade muito bonita. E uma das coisas que eu mais gosto da Cynthia é que ela é muito debochada. Mas ela tem um deboche com classe, que é maravilhoso. E o último personagem que eu sinto a necessidade de apresentar é o príncipe Kieran, não sei falar o nome dele, que é o irmão da Cynthia. Ele é muito importante para a história, porém ele não tem tanta interação com a Emil quanto o meu coração shipper gostaria, mas eu sinto que ele tem o suficiente. Eu acho engraçado que, em relação ao Kieran e a Emil, nada fica escancarado. A autora coloca tudo muito entre os panos, ela coloca muita informação que você tem que pegar no ar,
coisas que você percebe, pelo que a Finha fala, pela uma coisinha que a rainha cita, e você consegue montar uma teoria muito grande, muito louca na minha cabeça, assim, maravilhosa. É um personagem que eu acho que tem muito mais a acrescentar na história. Eu não lembro se ele aparece bastante no segundo livro, eu acho que não, mas eu espero estar errado, porque é um personagem muito bom. Eu acho que a gente vai ter ainda muita coisa com ele. A narrativa é feita pelo ponto de vista da Emil, que é extremamente carismática, divertida. É uma escrita leve. Eu li capítulos e mais capítulos sem cansar. É uma história muito fluida. Eu não consigo acreditar que é o primeiro livro da Nika, pelo menos é o que está na plataforma, porque ele é muito bom, muito completo. Tem alguns pontos, alguns momentos chaves que a narrativa deixa de ser da Emil e vai para outros personagens. Mas eu acho que isso acontece apenas 2 vezes na história, que eram realmente momentos que a gente, para entender o que aconteceria, teria que mudar de plano. E eu entendo isso. E agora vamos falar, assim, da parte que mais me encanta da história, que é o mundo criado, que é uma mistura de fascínio e inveja por não ter tido a ideia antes. Por mais que a gente só conheça o clã vermelho, ele é muito bem explicado, tem uma política envolvendo, tem algumas ideias rebeldes da monarquia que a gente vai conhecer pela Sinha. E eu acho que é um mundo que só tem a crescer mais. Como eu disse, são 4 ou 5 reinos e a gente só conhece um. Então tem muita coisa ainda pra ver, tem muita coisa a acrescentar nessa história. Uma das coisas que eu acho mais bem feita é sobre as criaturas. Muitos livros eu sinto que quando tem muita criatura, tudo fica jogado. E aqui não, eu sinto que cada uma tem o seu espaço. Algumas não vão aparecer tanto, outras só vão aparecer os meio criaturas misturadas com dragões. E é muito interessante como cada uma se encaixou perfeitamente nesse mundo. Nada parece estar sobrando. A gente tem alguns quesitos de preconceito, como, por exemplo, os meios dragões às vezes têm preconceito com os humanos. E esse é um ponto que a história vai explorando de forma muito legal, muito leve, não é explicativo. E eu acho que é uma coisa muito importante você ter esse monte de criaturas e saber usar. Teve algumas ainda que, obviamente, não apareceram. Por exemplo, a história sobre dragões, a gente não tem muito dragão aqui aparecendo, a gente só tem seus descendentes. E isso é interessante e eu estou muito ansiosa para saber mais sobre esse mundo, conhecer mais. Fiquei muito curiosa para ver as sereias marítimas, porque eu tenho uma coisa nas histórias, se a pessoa fala, dá muito detalhe de alguma coisa, porque vai usar. Tô na esperança, eu tenho expectativa, ela foi criada. Uma coisinha que me incomodou em alguns momentos foi algumas falas gordofóbicas durante a história. E eu acho que vale um ponto importante ressaltar que essa história foi escrita em 2015, 2016, até antes. E nessa época a gente não conversava tanto sobre isso, não tinha uma discussão aberta sobre isso. Os meus livros também, nessa época, têm alguns problemas, alguns eu já vi corrigir, outros eu ainda tenho que dar uma revisada maior para ver se eu encontro. Esses erros, por mais que me incomodam, é uma prova que a gente está evoluindo. Eu não sei se a autora percebeu isso ou não, mas aqui fica um ponto que teve falas gordofóbicas, principalmente no início do livro. Falam muito do peso da Mil, e eu não sinto que ela é gorda, mas tem um momento que eu acho que é muito marcante, que a Flan fala pra ela, né? Que ela tá, mesmo ela estando doente, não tão conseguindo dormir, a hora dela tá uma bagunça, ela fala, mas pensa pelo lado positivo, você emagreceu. E não é uma coisa legal de se dizer. Eu acho que isso cabe uma reflexão, que algumas histórias antigas vão ser assim, a gente vai encontrar frases problemáticas que vai nos incomodar. Esse é um livro introdutório, a gente vai conhecer muito do mundo, dos personagens, sobre a magia desse lugar. Vamos conhecer também os personagens maravilhosos que a autora criou. Um possível vilão, talvez, um antagonista. E é uma história que só tem a melhorar. Eu dei 5 estrelas pra ela, favoritei. Provável o melhor do ano. Se você já leu essa história, deixa o que você acha aqui nos comentários, que eu vou adorar ler. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se inscreve no canal, que eu tô sempre indicando livros como esse. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama fantasia, ama dragões e com certeza vai adorar conhecer essa história. E vai me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô sempre falando sobre minha leitura e escrita. Até o próximo vídeo. Tchau!